Já aguardo isso. Vamos fazer um. Antes de fazer a corrigão, leitura da denúncia número 2, apresentada pelo cidadão Agostinho Félix contra o vereador Renato Consenza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Acima, Agostinho Félix, brasileiro, solteiro, cidadão de nascimento, residente domiciliado na rua Antônio Carlos 101, bairro Centro, Rio Acima, inscrito no CPF sob o número 493 534 626 49, portador da RG número MG 6 343 170 e do título de eleitor número 810 375 302/81, zona eleitoral 194. Vem diante de Vossa Excelência apresentar denúncia por infração política administrativa em face do senhor Renato Consenza, brasileiro, casado, vereador, no uso do dispositivo legal constante do Decreto-Lei 210/67, previsto no artigo 53 da Resolução número 7, de 15 de dezembro de 2005, Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Acima, por praticar o denunciado das infrações previstas no artigo 54, parágrafo 1º, 2º, parágrafo 1º, 2, parágrafo 2º, 3 e artigo 55, 3 do mesmo diploma legal, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Dos fatos e do direito, da quebra de decoro parlamentar com fundamento no artigo 4º, inciso 5 do decreto, inciso 10 do Decreto-Lei 201/67, artigo 54, parágrafo 1º, 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Acima. O vereador Renato Consenza, em reunião extraordinária do dia 16 de 12 de 2013, segunda-feira, quanto à sua fala no plenário e perante a comunidade rio-acimense, fez sérias acusações no claro... A população tem direito de saber a verdade. Volta da população local... Tipo, eu não interromper. Que, como presidente da comissão processante, tentou contratar uma assessoria jurídica para auxiliar os trabalhos da comissão no tocante às denúncias ofertadas contra o prefeito municipal. Denúncias essas graves e a ponto de serem passíveis de cassação do mandato do chefe do executivo local, o que lhe foi negado, vindo à Câmara Municipal a contratar assessoria jurídica no valor de R$110 mil e que se espantava com o valor contratado. Ora, cumpre informar que, primeiramente, a assessoria sugerida pelo vereador não se prestou a sequer responder à solicitação de propostas de honorários, pois não deu retorno algum à Câmara Municipal. Não informou e o fez no claro intuito de colocar a opinião pública contra seus pares, que o valor do contrato diz respeito ao acompanhamento de 4 processos investigatórios e não apenas de um, como quis fazer crer. Ou seja, o denunciado, faltando com a verdade, com falta de caráter que lhe é peculiar, feriu de morte o decoro parlamentar. Portanto, por faltar com a verdade e incitar a população à revolta, o denunciado incorre na conduta prevista Decreto-Lei 201/67. Artigo 54. A censura será verbal ou escrita. Parágrafo 1º. A censura verbal é aplicada em reunião pelo presidente da Câmara ou de comissão ao vereador que 2. Perturbar a ordem ou praticar atos que infringam regras de boa conduta no recinto da Câmara ou em suas dependências. Tais afirmações, como foram ditas, geraram conflito entre cidadãos e vereadores, colocando em risco a integridade física e moral dos parlamentares locais. É, portanto, mister que se proceda a censura escrita ou verbal ao vereador, pela prática supracitada, o que desde já requer, sem prejuízo na análise do pedido de fundo cassação do mandato do vereador, por falta de decoro parlamentar. Sobre os fatos acima narrados, importante frisar que, ao dizer tais palavras, conforme a ata anexa, atentou o denunciado contra o decoro parlamentar, ensejando inclusive o direito ao uso das sanções previstas no inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Ora, o denunciado põe em xeque a idoneidade dos membros dessa Casa Legislativa, deixando a entender que os seus membros agiram em claro concluem contra o prefeito municipal, o que não é verdade, enquanto que a Casa primou pela melhor condução dos trabalhos da comissão, lançando mão de uma assessoria jurídica renomada e séria. Sobre o mesmo assunto, veja anexo, também como prova, a entrevista concedida pelo
citado vereador à Rede Record de televisão, quando novamente repete as ofensas perpetradas contra os demais vereadores. Quis fazer parecer o senhor Renato Consenza que não são sérios os propósitos da Câmara Municipal, enquanto órgão legitimado constitucionalmente a investigar as denúncias feitas contra o chefe do Executivo local. É, portanto, por ter ofendido a honrabilidade e a moral dos membros dessa Casa, notadamente contra a pessoa de todos os vereadores presentes, que requer se apure a verdade sobre o fato, e, por fim, que se aplique ao denunciado a pena regimental cabível, sendo ela a censura escrita. Informações chegaram também a nosso conhecimento que o denunciado teria distribuído documento interno dessa Casa Legislativa, como restará provado na instrução do processo investigatório. O denunciado, não satisfeito em denegrir a imagem dos demais vereadores em sessão pública, requereu-lhe que lhe fosse repassado cópia do comprovante de pagamentos dos advogados contratados para assessorar as comissões processantes, incumbidas de analisarem as quatro... O povo tem que saber a verdade. Pedir para não interromper, por favor. Respeite a casa, por favor. Municipal e uma contra o vereador Rosônio Justiça. Respeita. Por todo o exposto, verifica-se que a real intenção do denunciado era de denegrir a imagem dos demais vereadores, incitando a população contra a contratação realizada. Pelo que se sabe, a real intenção do denunciado, que se gabava de ser presidente de uma comissão processante, era de contratar uma assessoria jurídica totalmente comprada pelo prefeito municipal para arquivar as denúncias contra o mesmo. Sendo assim, o denunciado, valendo-se de sua posição de vereador e presidente da comissão investigatória e, portanto, tendo o dever legal de zelar pela melhor condição dos trabalhos e pelo sigilo de documentos internos, deve ser responsabilizado pela divulgação das informações contidas em tais documentos a ser punido liminarmente, com o impedimento temporário do exercício de seu mandato pelo período de 30 dias, nos rigores da Resolução nº 7 de 15 de dezembro de 2005. Finalmente, após transcurso regular do processo investigativo, deve o denunciado ter seu mandato de vereador cassado por falta de decoro parlamentar. Os pedidos. Diante de todo exposto, requer-se 1. O recebimento da presente denúncia pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Acima, com início de investigação dos fatos. 2. Liminarmente a suspensão temporária do vereador, ora denunciado, com base no regimento interno da Casa, até a conclusão dos trabalhos de investigação. 3. A notificação do denunciado, a notificação do denunciado, o vereador Renato Consenza, na Câmara Municipal de Rio Acima, ou ainda, se necessário, por edital, para que responda, se lhe aprouver a denúncia, ora feita no prazo regimental. Sem prejuízo da defesa técnica, o depoimento pessoal denunciado ao pleno dessa Câmara Municipal. 3. Para a instrução probatória do processo disciplinar, de cópia da ata da reunião extraordinária do pleno da Câmara de 16 de 12 de 2013 e DVD contendo a entrevista dada pelo vereador Renato Consenza para a Rede Record. 4. Protesta provar o alegado pela produção de provas por todos os meios permitidos em lei. 5. A procedência da denúncia com as aplicações do denunciado das sanções estabelecidas no decreto de lei 201/67, qual seja a perda do mandato de vereador, com a convocação imediata de seu suplente para assumir a vaga. Nestes termos, pede o deferimento. Rio Acima, 31 de janeiro de 2014. Agostinho Félix. Coloquem única votação a aceitação da denúncia. Os vereadores que acham deles se aceitam devem sentar. Vou pedir, por favor, que não interrompa. O artigo 59. Eu não fui aprovado por 5, 4, aprovado por 6. Não existe vista. Aprovado por 6 votos contra. Eu não posso sofrer penalidade se eu não fui condenado. Pedir, por favor, senta. Tá? Eu não fui condenado. Eu não tenho penalidade para isso. Isso é só uma aceitação da denúncia, não é cassação. Não tem penalidade. Leitura da denúncia, 3. E essa penalidade aí? Tá? Vou pedir a Mônica, trazer o sorteio das comissões. Mônica, coloca na ata. Vai ter que falar, pedir a Itânia, eu vou fazer sorteio as comissões. Eu não fui condenado, eu não posso sofrer penalidade nenhuma. Tem direito à resposta. Não, já está.
Ferreira. Esse papel temporário é tirado aí dentro do refrigerador? Já não. Jefferson de Souza Santos. Jefferson de Souza Santos. Ivone Justino Alves. Ivone Justino Alves. Então foi dispensada, sorteio outro. Renato Consenza. Ele não pode participar porque ele é da comissão de negociado. Jefferson Ferreira Bastos. Jefferson Ferreira Bastos. Oswaldo Eduardo da Silva. Oswaldo Eduardo da Silva. Eu manifesto que quero ser presidente. Oswaldo aí manifestou a presidência. Jefferson relator. Não, maioria que decide. É a maioria que decide. Quem sorteado aí? A maioria entre nós três, a maioria. É o Jefferson, Oswaldo. Vocês decidem depois aí. Presidente, eu quero ser relator, você aprova? Aprova. Então, Jefferson relator, secretário. Leitura da denúncia número 3/2014, apresentada pelo cidadão Agostinho Félix contra o prefeito municipal. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal no município de Rio Acima. Agostinho Félix, brasileiro, solteiro, cidadão, RG-MG 6-343-170, título de eleitor número 810-375-302-81 e CPF 493-534-626-49, residente domiciliado na rua Antônio Carlos, número 101, Vale Centro, Rio Acima. Vem respeitosamente a presença do ilustre vereador, presidente da Câmara Municipal de Rio Acima, oferecer denúncia em face do prefeito municipal desse município, Antônio César Pires de Miranda Júnior, pelos fatos que seguem abaixo. Dos fatos e do direito. O atual prefeito Antônio César Pires de Miranda Júnior, eleito para exercer o mandato no cargo de prefeito em 2013 e 2016, no município de Rio Acima, vem atuando em forma ilegal, imoral, indecorosa e incompatível com o cargo. No decurso da peça inicial, veremos a audácia e a certeza da impunidade na qual o denunciado se vê investido, diante da conduta praticada, ora denunciada, se não vejamos, da competência do presidente da Câmara Municipal para apresentar a denúncia na primeira reunião após a posse da mesma. O Decreto-Lei 201/67 é categórico ao expor a competência do presidente da Câmara Municipal para, após receber a denúncia, apresentar na primeira sessão, determinando a leitura da mesma para consultar a casa sobre seu recebimento. Portanto, atendendo os princípios que regem a administração pública, o presidente deve apresentar a denúncia para apreciação em plenário. Vejamos, artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, com infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: de outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar
o Código de Julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Da concessão de direito real de... vereadora Ivone, convite a vereadora Ivone para compor a mesa de vice-presidente comigo, até o Oswaldo resolver o negócio dela. Da concessão de direito real de uso travestido de autorização de uso via decreto de número 046/2013, sem o devido procedimento licitatório. No dia 6 de setembro de 2013, o denunciado concedeu o uso de bem imóvel, área de 2.508,54 metros quadrados, à empresa Cosmética Indústria e Comércio Limitada, expedindo o decreto municipal, conforme se vê em anexo. Tal decreto autoriza o uso da empresa por 25 anos para a indústria e comercialização de cosméticos e ainda consta estar dentro das atribuições estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 102 da Lei Orgânica do Município e da Lei 10.93, de 8 de dezembro de 2000. Primeiramente, vamos esclarecer o que é uma autorização de uso para o direito administrativo. A autorização de uso de bem público é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, em que se possibilita a utilização privativa, esporádica e sem prazo estabelecido, onerosa ou gratuita, de bem público ou particular. Por ser ato administrativo independente para sua perfeição, de manifestação de vontade do beneficiário. É unilateral, vez que, mesmo se provocado por particular, ocorre por exclusiva manifestação de vontade da administração. Discricionário, pois o consentimento envolve a apreciação da questão sobre os aspectos de conveniência e oportunidade. E precário, pela prerrogativa do poder público de revogar o ato a qualquer momento, desde que o uso se mostre incompatível com o interesse coletivo, sem que o particular tenha direito a qualquer reparação pecuniária. Visa atender interesses privados, sem relevância para a comunidade, que não prejudique o interesse público, sendo essa uma característica que distingue a autorização de uso dos demais instrumentos de outorga de uso privativo de bem público. Por essa razão, demanda grau inferior de entidade competente para consenti-la, reveste de maior precariedade do que a permissão e a concessão, confere menos poderes e garantia ao usuário. Não há exigência legal de licitação, não cria um dever de utilização, mas simples faculdade, já que o interesse no uso do bem é puramente privado e requer simplicidade de processo para outorga e revogação. Como exemplo, pode citar a autorização para depósito de materiais em via pública, a interdição de rua para realização de construção ou festas comunitárias, a ocupação de terrenos baldios e outras utilizações de caráter transitório e irrelevante para o poder público. Não gera privilégios com a administração, ainda que remunerada e fluida por muito tempo. Entretanto, deve-se evitar a autorização de uso com prazo certo, vez que essa limitação desnatura o instrumento ao retirar-lhe o caráter de precariedade quanto à revogação a qualquer tempo e sem qualquer indenização ao beneficiário por perdas e danos. Após estar explícito o que é uma autorização de uso, vamos ver o que diz a Lei Orgânica do Município em seu artigo 102, parágrafo 3º. Artigo 102. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público exigir. Parágrafo 3º. A permissão de uso que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário por ato unilateral do prefeito, através de decreto.
Hélio Lopes Meirelles conceitua os instrumentos de uso de bem público por particular da seguinte maneira: a autorização de uso é o ato unilateral, discricionário e precário pelo qual a administração consente na prática de determinada atividade individual incidente sobre o bem público. Permissão de uso é o ato negocial unilateral, discricionário e precário, através do qual a administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público. Cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou órgão para outra, a fim de que o cessionário utilize nas condições estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. Concessão de uso é o contrato administrativo pelo qual o poder público atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio a particular, para que o explore segundo sua destinação específica. Concessão de direito real de uso é o contrato pelo qual a administração transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno público a particular, como direito real resolúvel, para que eles se utilizem em fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de interesse social. No decreto ora questionado, apesar de se mencionar a autorização, verificamos na verdade a existência de uma concessão de direito real de uso. Na autorização ou permissão, o ato é unilateral e precário, seja, é ato discricionário da administração pública e não tem prazo determinado, apresentando assim a precariedade. Logo, o contraste do uso privativo com a destinação principal do bem solicitado, a precariedade do instrumento, enquanto o atendimento a algum interesse público requer que a outorga seja efetuada por permissão de uso, mesmo que se não houver interesse para a sociedade, mas somente para o particular. O uso não deve ser permitido, mas autorizado. Ressalte-se que não é a simples denominação dada pelas partes que define a natureza do ato, mas os seus elementos constitutivos que lhe definem o caráter. A distinção não é mero excesso de zelo, visto que procedimentos administrativos são exigidos e efeitos jurídicos surgem, dependendo da natureza do ato. Quanto ao estabelecimento de prazo, cabe esclarecer ainda que a permissão por tempo certo, chamado qualificado ou condicionante, torna a outorga mais estável, pois investe o beneficiário no direito subjetivo de ser ressarcido por revogação extemporânea, em contraste com a permissão simples ou prazo indeterminado, que não gera direito algum oponível contra a administração. Estamos, portanto, diante de uma concessão de direito real de uso, que é por tempo determinado, longo prazo e mediante licitação. Há divergências doutrinárias quanto à obrigatoriedade da realização de licitação para todos os casos de outorga de permissão de uso. A corrente defendida pelo professor Hélio Lopes Meirelles diz que a licitação é exigida em qualquer caso. Já a jurista Maria Silva de Pietro admite que a licitação não é regra necessária, fazendo-se mister apenas nos casos de permissão com prazo determinado, quando então o ato se revestiria de qualquer contratual, por acarretar obrigação também para a administração. A fixação de longo prazo confere caráter contratual a tal autorização de uso, permissão de uso qualificada e concessão, sujeitando-a à prévia licitação, nos termos do artigo 2º e 23 da Lei nº 8.666/93. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente presididas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. Artigo 23. As modalidades de licitação a que se refere os incisos 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Parágrafo 3º. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto do artigo 19.
como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se, neste último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preço, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Sobre o tema, o TRF, primeira região, se posicionou recentemente no seguinte sentido: conquanto a Lei nº 8.666, de 1993, tem estipulado que o tipo de licitação a ser realizada, na hipótese de concessão de direito real de uso, é a de maior lance ou oferta, nos termos de seu artigo 45, parágrafo 1º, inciso 4. Não estabeleceu a referida lei qual a modalidade de licitação deveria ser adotada no caso, não devendo ser empregado, na hipótese, o que dispõe o artigo 17, que, em seu caput, inciso 1º, trata da alienação dos bens de administração, estabelecendo exigências absolutamente incompatíveis com a alocação e a concessão de uso. Por sua vez, a Lei nº 10.520/2002 não veda a utilização da licitação denominada pregão, na hipótese de concessão de direito real de uso, evidenciando a exigência de lacuna legislativa no que se refere à modalidade de licitação a ser adotada em tais casos. As concessões de uso de bem público sujeitam-se à prévia licitação, artigo 2º da Lei 8.666/93, estando o denunciado em curso na prática do artigo 4º, 7 e 8 do Decreto-Lei 201/67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 7. Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do município sujeito à administração da prefeitura. Focado no interesse público, pode e deve o vereador visitar constantemente as dependências do Poder Executivo, a fim de verificar os documentos ali arquivados, os atos administrativos, sobretudo os referentes aos bens e às despesas efetivadas, avaliando o histórico de cada um. Detectados quaisquer indícios de irregularidades, o vereador deverá denunciar o responsável pelo controle interno, que passa a ter responsabilidade solidária pelas falhas conhecidas e não comunicadas ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Novamente, salta aos olhos que essa atitude está envada de ilegalidade, ferindo também o princípio da moralidade administrativa. Portanto, não resta outra alternativa senão o cumprimento das atribuições dessa Casa, devendo o presidente colocar em plenário para aprovação da instauração da comissão processante, pela nítida infringência ao disposto do artigo 4º, 7 e 8 do Decreto-Lei 201/67. Por todas essas e outras irregularidades que constam nessa denúncia, venho instruir denúncia junto à Câmara Municipal de Rio Acima para que o Legislativo exerça suas atribuições institucionais, bem como a elencada do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, aprovando a instauração de comissão processante pela infringência do prefeito do artigo 4º, 7 e 8 do Decreto-Lei 201/67 e, por fim, cassando seu mandato, cumprindo assim a defesa da ordem pública em zelo ao patrimônio público municipal. Certo de contar com atenção e respeito dos novos vereadores, ao atendimento à lei